Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador, tudo pronto, vai começar o Campeonato Maranhense, vão passar por aqui o professor Luciano Quadros, Emerson Carioca, Cavi e Neto, falando dessa estreia do Campeonato Maranhense e do Sampaio Corrêa diante desse adversário muito difícil que é o Cavalo de Aço. Jogadores que caíram no bid na quarta e na quinta-feira nas equipes, né? Então a gente estará conferindo também aqui, principalmente Sampaio Corrêa, Imperatriz, Moto Clube de São Luís. Então não sai daí, é um instantinho só pra gente voltar. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Não esqueça, em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes. Olá, prazer aqui, prazer estar contigo. A bola vai rolar amanhã às 7h30 da noite no estádio Frei Epifânio da Abadia, Imperatriz e Sampaio Corrêa. Perspectiva de um grande jogo, né? E mais ainda uma boa frequência de público no estádio, casa cheia, é o que o torcedor, que os dirigentes estão esperando da torcida, que possa atender ao chamamento com o ingresso colocado bem antes à disposição dessa galera. Então vamos ter lá um vermelho e branco. Será que a torcida do Sampaio Corrêa foi daqui para lá? Não tive notícia se tinha alguma caravana do Sampaio indo para a cidade da Imperatriz. Mas todos estão confiantes. A delegação tricolor chegou ontem no princípio da noite, lá na cidade de Imperatriz. Passa por aqui o Neto, que está no time titular para esse confronto, Neto Pacas, falando aqui no canal. Neto Pacas. Rapaz, a galera já me chama de Pacas, então deixa Neto Pacas mesmo, né? Pra não bagunçar. Então agora falando do que interessa, Neto, finalizando já, né, essa preparação, a gente já está na véspera da viagem. Queria que você falasse como é que está você, Neto, preparado para esse jogo, fisicamente, mentalmente, e a filosofia do treinador. Você já conseguiu entender? Cara, a preparação vem desde o primeiro dia, né? Desde a viagem para Humberto de Campos, eu creio que está todo mundo, desde o primeiro dia, 100% motivado para justamente chegar bem no dia 10, e acredito que a gente está preparado. Perguntou aí sobre o trabalho do professor, a gente está assimilando bem. Creio que todo mundo está 100% focado no que ele está passando para a gente para fazer bem no dia 10 lá em Imperatriz. Tá certo. Neto, você, sem dúvida, já jogou vários jogos, né, lá no Frei Epifânio. A atmosfera lá é diferente, a torcida deixa um jogo mais quente, um jogo mais pegado. Você já passou aí, eu fiz essa mesma pergunta aqui para o Cavi no começo. Já passou essa atmosfera aí para os seus companheiros? Ó, lá a galera não consegue dormir no ponto. Lá é no 220 o tempo todo. Você já conseguiu passar isso para a galera que está chegando nova aí? Sim, com certeza. A gente sabe que no Maranhense todos os jogos têm suas dificuldades, né? E lá não é diferente. Para mim, individualmente é um dos jogos mais difíceis pela atmosfera da torcida, né? Pelo próprio time, que sempre é muito forte. Mas eu creio que a gente está preparado para fazer um bom jogo e, consequentemente, buscar a vitória. Tá aí o Neto, né? O grande Neto. Vamos torcer que ele faça a segunda passagem dele também aí pelo Sampaio Corrêa. Emerson Carioca, o comandante de ataque do Sampaio Corrêa, em meio à desconfiança, ele acha que vai fazer uma grande temporada, que vai marcar os gols que o Sampaio Corrêa precisa. Ele passa por aqui também no canal. Tarde, né? Semana eu mandei até a mensagem pro, incrível que pareça, né, pro Cavi, para ele um pouco bater um papo sobre o que é realmente o Campeonato Maranhense, o que é querendo ou não, um clássico, né? Todos vêm falando aqui também, o pessoal daqui vem falando que é um clássico. A gente querendo também saber, sentir, passar aquela energia para toda a gente que é a primeira vez que joga o Campeonato Maranhense, mas graças a Deus a gente está bem entusiasmado e com fé em Deus vamos fazer um bom jogo lá. Tá certo. E a gente já está na véspera da viagem lá para Imperatriz, e o jogo da Bolívia Querida é uma abertura de campeonato, é onde todo mundo vai estar enxergando o Sampaio.
Você que já trabalhou com o professor Luciano Quadros, como é que tá a preparação para esse jogo? Cara, a preparação tá da melhor maneira possível, cara. Estamos bastante concentrados. Graças a Deus fizemos uma temporada, como a gente falou, de altíssima qualidade, altíssimo nível. Agora é mostrar do que a gente é capaz, com bastante humildade, e fazer um bom jogo no sábado lá. Tá certo, sua segunda passagem, esperamos que você faça muitos gols e muito sucesso para você, viu? Obrigado, Nebilina. Tamo junto, com fé em Deus vai dar tudo certo e vamos embora, Sampaio. É isso aí, agora voltamos com você, Lécio. Voltamos com você, Lécio. Beleza, tranquilo, né? Estamos juntos, estamos juntos. Grande Emerson Carioca, a gente só tem a desejar que você faça um grande campeonato maranhense. Grande campeonato maranhense. O Cavi, remanescente do Sampaio Corrêa, experiente, capitão. Fala aí, capita. E dessa estreia e também como é que tá essa sessão de treinos aí? A expectativa boa que a gente tem para essa estreia. A gente sabe que vai ser um jogo difícil na casa do nosso adversário. Sabe que a torcida provavelmente vai comparecer e dar força que o Imperatriz tem dentro de casa, mas a gente está com uma expectativa boa, ajustando os últimos detalhes para que a gente possa fazer uma grande partida e em busca da vitória nessa estreia do Campeonato Maranhense. Tá certo. Você que é um dos remanescentes aqui do Sampaio Corrêa, já jogou diversos jogos lá no Frei Epifânio. O que é que você passa para essa galera nova que tá chegando, a pressão da torcida, o jogo é diferente, outra atmosfera, o que você tá passando para essa galera nova? A gente tenta passar um pouco da experiência que a gente já viveu dentro de campo, nos jogos que a gente fez. A gente sabe um pouco da dificuldade do campo também, a gente ainda não sabe qual vai ser as condições, se vai estar igual ao ano passado ou se vai estar melhor. Mas a gente tem certeza que independente da situação do campo ou da torcida, a rapaziada tá bem focada no que o professor vem passando pra gente e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Tá aí o Cavi, grande Cavi. A gente fica aqui na expectativa, né? Cavi faça um grande campeonato também. Ele tem competência para fazer isso, ele é um ótimo jogador. E a avaliação de todo esse trabalho que foi feito no Sampaio Corrêa para essa estreia amanhã, lá no Frei Epifânio. Passa por aqui o professor Luciano Quadros. E dando continuidade aí no campeonato. Queria que você falasse pra gente como é que tá aí seu sentimento com a questão do grupo e desse trabalho que foi feito até aqui pra gente entrar dentro de campo. Bom, sobre tudo que você falou sobre se foi tudo feito, né, que foi tudo bem feito, a gente, claro que sempre acredita que sim, né? Mas técnico de futebol, a cada dia que ele acorda, ele também pensa que falta alguma coisa. É uma doideira, assim, né? A gente sabe que um elenco novo, uma proposta de jogo nova, uma filosofia, uma característica minha para com eles entender, tudo isso requer um pouco de tempo, mas eu posso dizer que a aceitação deles foi boa, porque os atletas porque entenderam rapidamente aquilo que a gente queria em termos de filosofia de jogo, de característica, de entrega, comprometimento, responsabilidade, entendimento da magnitude de vestir uma camisa dessas. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu estou esperançoso diante de tudo que eu vi, daquilo que eles têm me demonstrado diariamente aqui, dos jogos amistosos que a gente fez, de que vamos ser uma equipe preparada para jogar um jogo importante. É uma competição curta, uma competição onde cada jogo é uma final, eles sabem disso, a gente já conversou sobre isso. Então a gente não vai ter tempo dentro da competição, no caso, para se recuperar. A gente vai ter que começar bem. Por isso que a maneira com a qual nós vamos jogar lá é como fosse disputar uma final de campeonato. Eu tenho passado isso para eles. Então estou esperançoso por tudo que fizemos. Deu para implantar bastante coisa da maneira que eu gosto de ver os meus times em campo, com a bola, sem a bola. E agora, é claro que jogo é jogo, né? A gente sabe disso. Eu espero muito que a personalidade individual de cada um, de jogar um jogo dessa força, dessa forma, seja grande também, como eu. E eu vou fazer de tudo ainda para nesses últimos dias a gente colocar aí uma coisinha a mais e cada vez fazer eles mentalizarem a importância de ser um time competitivo, organizado, dedicado, obediente diante da estratégia que nós vamos usar e para que eles tenham coragem, acreditem, convictos de que
dá para colocar em prática o que trabalhamos diariamente, é isso. A minha missão, o meu desejo é esse, é ver no jogo aquilo que se trabalhou diariamente. Tá certo. Professor, a gente sabe que você tem uma carreira aí vasta no futebol, já jogou diversos campeonatos em diversos outros estados. Você já tinha feito uma estreia assim contra uma equipe que vai lotar a casa, aquela atmosfera diferente? Os jogadores, a gente até conversando aqui nos bastidores com algum, eles até gostam desse tipo de jogo. Um jogo com atmosfera que tem a torcida, né? E eu queria que você falasse se você já fez uma estreia assim. Se já tive, né? Trabalhei em São Paulo, né? Série A2 de São Paulo, Série A1 de São Paulo, Rio de Janeiro, Série A2, Série A1, Minas Gerais. Então, assim, já tive. Agora, que é bom, é maravilhoso. Todo profissional de alto rendimento, de alto nível, ele quer jogar em arenas cheias, em campos lotados, com a torcida, com incentivo ou contra, não tem problema. A gente quer sentir aquela atmosfera de jogo grande, de competição, de responsabilidade. Mas tenho que dizer que vestindo uma camisa com o peso que a do Sampaio Corrêa tem, eu não tive ainda. Então, estou muito motivado, muito empolgado com a oportunidade que eu estou tendo. O desafio é grande, mas quando o desafio é grande, a oportunidade é imensa. Então eu estou lidando com essa minha vinda para o Sampaio como uma oportunidade grandiosa na minha vida. E então estou fazendo tudo que posso dentro daquilo que eu conheço de futebol, jogando e fora de campo, para que o meu time seja aquilo que eu espero e que a torcida do Sampaio espera, que o clube espera, um time que realmente tenha alma, tenha dedicação, tenha coragem, tenha convicção, que lute por cada palmo de campo. E isso acontecendo, o desempenho sendo bom, favorável, a dedicação, o rendimento, não tenho dúvida que nós vamos criar oportunidades importantes de gols e, se Deus quiser, sair vitorioso já nessa estreia. Tá certo. Professor, em nome de todos aqui da TV Sampaio, de todo o staff, a gente deseja sucesso, boa sorte nesse jogo. A gente sabe que trabalho teve muito desde o primeiro dia que você pisou aqui e acredito que com o trabalho o resultado... Tá certo, devia deixar um pouquinho mais aí, mas não foi eu não. O material foi nos enviado pelo Sampaio Corrêa. E, professor, é isso aí, o que o Anderson falou, né? A gente fica daqui na torcida, tem uma grande estreia. E aí, faça a sua avaliação do que disse o professor Luciano, mande um recadinho para nós, porque amanhã, neste sábado, que amanhã é pré-jogo, né? Antes, nós teremos o Fala Galera, seu comentário para você dizer para nós, para você comentar aí no nosso conteúdo, então fale, é o Sampaio Corrêa. O time do Sampaio Corrêa que vai a campo deve ser este aqui, com Wellington Lima, Iago Rocha, Clebão, Matheus Alves e Isaldo Braz, Cavi, Peu e Neto Pacas, Carral, Emerson Carioca e Daniel Mazerocho, Danielzinho. Esse é o time do Sampaio. O time do Cavalo de Aço trabalhou, como disse ainda há pouquinho, no estádio Frei Epifânio da Abadia. Ontem fez um dos coletivos, porque hoje vai ser o coletivo final do time do Cavalo de Aço. Não teve essa de viagem, ficou em casa, então tem tempo para trabalhar mais ainda. E vai assim para o jogo, de acordo com os colegas de imprensa. Esse aqui é o provável time do Imperatriz para o confronto diante do Sampaio Corrêa. Júnior Conceição, Gustavo Lobó, Luiz Fernando, ex-Maranhão Atlético, Rony e Wildson, Gleidson, João Vitor e Doda, Wendel Bahia, Mateusão e Guilherme Capote. Isso mesmo, Capote, ex-Maranhão Atlético Clube. Esses aqui são os 11 que deve mandar a campo o professor Silvio Criciúma. Então, Sampaio e Imperatriz vão abrir o Campeonato Maranhense. Quem vai apitar o jogo é o nosso querido José Chagas Araújo, né? Raimundo José Chagas Araújo, o Budé. Ele vai ser o árbitro principal desse grande jogo que nós vamos acompanhar, portanto, amanhã. Nós já trouxemos no conteúdo anterior a arbitragem completa aqui para você, portanto, ao comando aí do Raimundo José Chagas Araújo, vamos ter aí esse confronto. Galera, sem delongas, vamos agora direto para o BID, as equipes que visitaram o BID, Sampaio, Imperatriz, nem tanto, mas vamos lá então acompanhar o BID da CBF.
Então vamos lá, Sampaio Corrêa Futebol Clube no dia 7 e no dia 8, jogadores que entraram no BID, para você ficar por dentro aí. O Sampaio estreia já neste sábado e ontem foi o prazo limite, tanto de Sampaio Corrêa quanto de Imperatriz. Aqui galera, vamos lá, Benoni Ribeiro, isso aqui no dia 7, tá? 7 de janeiro, quarta-feira. Benoni Ribeiro Neto, é o Neto Pacas, condição de jogo. Bruno Antunes de Oliveira, Bruno Oliveira, Clebson da Cruz, o Clebson, Daniel Henrique Aguiar Mazeroche, Danielzinho, o Emerson Oliveira de Almeida, o Emerson Carioca, Felipe dos Santos Freitas, o Filipinho, Guilherme Diniz França, o Gui França, Stone da Silva Souza, o Stone, Isaldo Braz da Silva Júnior, Isaldo Braz, Matheus Albino Cardoso, o Albino, Matheus Alves Soares, o Matheus, Matheus Alves, Matheus Celestino Moretti Rodrigues, o Matheus Moretti, né? Pedro Emanuel Ramos Teixeira, o Teixeira, é o Pedro Teixeira, Vinícius Fávero Tacchini, o Vinícius Fávero, o Vinícius Tacchini, se você preferir, goleiro, Iago da Silva Rocha, o Iago Rocha, os que entraram no BID pelo Sampaio Corrêa no dia 7. Na quinta-feira, ontem, foi o prazo limite. Carlos Henrique Bezerra da Silva, o Peu, que é lateral, está jogando agora como volante. Nicolas Sena de Souza, o Sena. O Wellington Lima Gomes, o Wellington Lima. Esses aqui entraram no BID desta quinta-feira. Então, esses jogadores estão no BID pelo Sampaio Corrêa. Foram os nomes que o Sampaio Corrêa inscreveu entre quarta e quinta-feira. Vamos lá então para os jogadores do Moto que apareceram no BID na quarta, tá galera? Na quarta e na quinta-feira. Hoje o Moto ainda deve inscrever outros jogadores, mas aqui estão os nomes. André Luiz Barros Costa, que é o André, apareceu aqui. Então são jogadores de quarta e de quinta-feira do Moto Clube. Gustavo Rodrigues dos Santos, Gustavo, apareceu também no BID aqui do Moto Jairo Nascimento, que é o professor Jairo Nascimento também, o Anderson Pinheiro Diniz, o Anderson Gotinha, meio campista, o Arlen Matheus Gato de Azevedo, o Arlen, Washington Pascoal, o Washington, esses jogadores apareceram e o treinador no BID da quarta-feira, tá? Agora vamos no BID de quinta-feira. Vamos ver o Papão no BID tá aqui, ó. Apareceu aqui o Edrean, né? Edrean Gouveia Costa, Denilson Santos Souza, foi ontem já esse aqui, tá bom? Na quinta-feira. Francisco Hudson Nunes da Silva, Hudson, o Jefferson Felipe Coutinho dos Santos, o Jefinho, no BID João Vitor Rosino Siriaco, que é o goleiro, geralmente é siríaco, né? Mas esse aqui é siriaco mesmo, tá, moçada? Renan Batista Pereira, Renan, e também no BID aqui para a galera do Papão, o Ian Nascimento Ferreira, o Ian Nascimento. Então esses os do Moto que já apareceram neste meio de semana e vamos aguardar, porque o Moto tem até hoje para inscrever todos os seus atletas no BID da Confederação e ganharem condições de jogo. O Imperatriz só inscreveu um atleta, gente, que foi na quarta-feira, foi o Aleph, tá? Aleph Silva Melo, só esse entrou aqui no BID da quarta-feira. Entretanto, ontem vários jogadores entraram no BID. Gustavo Almeida de Carvalho, Gustavo Lobó, lateral, o professor Silvio Nicoladelli, que é o Silvio Criciúma, jogadores que foram que esses dois aqui entraram, apenas esses dois do Imperatriz no BID. Espero que anteriormente o Imperatriz tenha entrado no BID para registrar todos os seus atletas. Eu acredito que isso deve ter acontecido. Nós estamos focando somente o dia 7 e o dia 8, porque nesta sexta-feira o Imperatriz não teria mais possibilidade de inscrição e colocar esses atletas em campo. Portanto, creio que o Imperatriz tenha utilizado as datas anteriores para inscrever os seus atletas para o compromisso diante do Sampaio Corrêa amanhã.
ITZ, aqui estão os jogadores do ITZ no dia 7, né? O Arthur Jarmes Pedrosa Marins, o professor Charles Natali de Mendonça Aires, é o Charles Guerreiro, Flávio Leite, o Kaká, Redson Travassos da Cunha, o Redson, no bid Thiago Tomás Santos Costa, o Thiago. Esses jogadores entraram no dia 7 de janeiro, quarta-feira. Agora, ontem, vamos lá, o ITZ, Carlos Mendes dos Santos, o Caio, o atacante, Cosmo Henrique Fonseca da Conceição, o Henrique, entrou também Sebastião da Silva Nascimento, o Doda, esses jogadores do ITZ que estiveram no bid de ontem. Lembrando que o ITZ vai estrear domingo, tem mais esta sexta-feira também para colocar os seus jogadores como regularizados. Luminense na quarta-feira não registrou ninguém. Ontem o Luminense traz os seguintes jogadores para o bid: Bruno Marrone Silva Barros, que é o Bruno, Carlos dos Santos Freitas, o Carlos, Daniel dos Santos Gonçalves, Daniel, Felipe Rosa da Silva, o Filipinho, trouxe também José Pedro Dias Martins de Oliveira, Pedro Maia, Raimundo Nonato Lago, sobrinho, o professor Leandro Lago. Esses aqui estiveram no bid e o Luminense, lembrando, pode ainda, até nesta sexta-feira, se faltar mais alguém para o bid, fazer o registro lá no Boletim Informativo Diário da CBF. É isso aí, então trouxemos o IAP, já anteriormente, desde a da pré-temporada, já regularizou todos os atletas. Ontem caiu o Anderson Vanderlan, Pimentinha, e o Maranhão Atlético pode fazer a estreia do Pimentinha, que vai para o jogo. Segundo o Marcinho Guerreiro, vai para o jogo, está confiante. Se será titular, não sabemos, creio que não, porque a formação que o Marcinho vem trabalhando é aquela que nós já informamos, mas podemos falar aqui também, com Jean Negueba, Júlio Nascimento, Kevin Radija, com o Rosivan, Vander e Vagalume, Nadson, Joelson e Will. Esse é o time que o Marcinho deve mandar a campo para enfrentar o time rubro-negro. Que o professor Jairo Nascimento, guardando ainda os últimos atletas que vão cair no bid ainda hoje, vai fazendo um treinamento já de acordo com os atletas regularizados, e é aquele time que ele vem trabalhando para ter mais tranquilidade e botar a sua força máxima em campo. Pio, que é um jogador experiente, ex-Fortaleza, que chegou aí, o Edrean também, para o time do Moto, espera-se que caia hoje, que esteja regularizado hoje para ir a campo, principalmente o Pio. O Edrean já está regularizado, que ele possa utilizar a melhor formação possível para enfrentar o Maranhão Atlético, que é o adversário campeão, o adversário a ser batido, nosso melhor representante a nível nacional, e todos sabem dessa responsabilidade. Entretanto, aquela velha máxima do futebol aponta: clássico é clássico, camisa pesada é camisa pesada. Quantas vezes já vimos as equipes desacreditadas em clássico se superarem, meu amigo, e olha isso, hein? Ontem o time do Cristiano Ronaldo, favorito total, lá na Ásia, acabou perdendo o jogo em casa. Em casa, sabe quando era o Al-Quadria, alguma coisa assim, não me recordo aqui de memória bem o número do time, mas o Al-Nassr acabou perdendo o jogo em casa. Então isso é futebol. Então o Maranhão tem que botar as barbas de molho, jogar tudo que foi organizado, que foi passado, que eles trabalharam para que ele supere o Motoclube, porque é aquela velha ansiedade que todo mundo conhece. Então, isso vai acontecer para os dois lados? Sim, vai acontecer para os dois lados, mas com mais responsabilidade para quem iniciou bem antes os seus preparativos, e nesse caso aí é o Maranhão Atlético Clube. A arbitragem, eu já falei, né, galera? Quem vai apitar o jogo do Motoclube, só falar que somente o árbitro da partida Maranhão e Moto tem Adriano Barros Carneiro, ele é o árbitro. Para apitar IAP e Imperatriz e ITZ, Tiago Oliveira Alexandre. Tuntum e Luminense, Marcos Vinícius Santos Oliveira. A arbitragem, então, mais uma vez repetindo aqui, em Imperatriz e Sampaio, com Raimundo José Chagas Araújo Budé, vai ser o árbitro desse grande jogo, abertura do Campeonato Maranhense.
Lembrando que a cúpula da federação vai estar presente, a junta interventora ao comando da doutora Suzano Sena, que é a presidente interina da federação. Então, ela vai estar presente com todo o seu staff lá, ou seja, a sua diretoria lá na cidade de Imperatriz para abertura, e já no domingo estará também no estádio Castelão. Vai ser uma movimentação grande aí da Federação Maranhense de Futebol nessa primeira rodada do Campeonato Maranhense. Então, todo mundo designado, tudo pronto, tudo preparado, laudos estão em dia, estádio Castelão, estádio Nilzinho Santos, estádio Rafael Seabra, estádio Frei Epifânio da Abadia. Se tiver algum probleminha, vai ser lá para a segunda rodada, onde o estádio lá de São José de Ribamar foi anunciado que não terá condições de ter, pelo menos a princípio, esses jogos agora do Luminense por lá, e a federação já trabalha no sentido de até colocar o Luminense para jogar em uma praça mais próxima aqui da nossa ilha, em um outro município. A gente fica aí nessa expectativa. Uma pena que o Luminense, lá o seu estádio, não esteja ainda apto, não esteja ainda pronto, em Passo do Lumiar, e o estádio Dário Santos, que foi anunciado, aí trouxeram esse problema do gramado. Quer dizer, o estádio de futebol sem gramado, meu amigo, para que só serve mesmo para se tirar foto, cartão postal, e aí complica tudo, né? Mas é isso aí, vamos torcer que pelo menos aí para a parte final do campeonato, quando o Moto inclusive vai mandar um dos seus jogos por lá, esteja apto para receber. Na Copinha, dá uma moralzinha aqui para a Copinha, gente. Os maranhenses foram muito mal, né? Muito mal mesmo nesses últimos jogos. Por quê que eu digo muito mal? Porque o São Luís vencia o jogo de 1-0 do Figueirense, que levou uma lapada do RB Bragantino, e o São Luís vai enfrentar quem? O Bragantino. O São Luís vai ganhar o Bragantino hoje? Nesse confronto que vai acontecer, hoje ou amanhã esse confronto aqui do dia 17, tá aqui, ó. Tá bem na telinha aí para você, pra gente acompanhar junto então, tá? Então vai ser quando? Dia 10, amanhã. Vai ganhar RB Bragantino e São Luís, 13h, lá em Cosmópolis. Grande, o São Luís perdeu a oportunidade de vencer o jogo, até o último minuto do confronto, ganhava o jogo, no finalzinho, o time do Figueirense acabou fazendo um gol de empate. O São Luís perdeu várias oportunidades, podia colocar a bola no chão, sair jogando com mais tranquilidade, mas acabou empatando o jogo, que para mim é sabor de derrota. E eu posso até cravar aqui, eu torço muito pelo São Luís, mas não vejo futebol para bater o RB Bragantino, ou pelo menos empatar o jogo, eu não vejo, tá? Consequentemente, estará desclassificado, mas eu espero que esteja errado. Nesse momento o Bragantino tem 6 pontos, São Luís tem 2, Cosmopolitano tem 1 e Figueirense 1 ponto, tá? O São Luís ainda ostenta a segunda colocação, entretanto com 2 pontos. Aí nós vamos ter o confronto entre o time da casa e o Figueirense, grande. E aí quem ganhar daqui vai ser o segundo colocado, porque eu não acredito que o São Luís empate esse jogo, pelo menos empate com o Bragantino. Vai ser muito difícil mesmo. E se houver uma vitória, se o São Luís conseguir empatar indo a 3 pontos, que o Figueirense vença o Cosmopolitano, porque o Figueirense foi goleado pelo RB Bragantino, aliás, os dois foram goleados, mas a goleada maior foi de 6-1 do Bragantino em cima do Figueirense. Então, e o Bragantino depois ganhou de 4-1, foram 2 grandes vitórias, e agora vai enfrentar o São Luís. É por isso que eu digo, São Luís perdeu a grande oportunidade de classificação, entretanto eu estou aqui na torcida. Quem está desclassificado também é o Juventude Samas, que parecia que estava bem, mas acabou estando muito mal. Vamos ver aqui os resultados da primeira rodada. O time perdeu para o IAC por 2-1, Itacoaquecetuba, e depois, logo na rodada seguinte, ele também perdeu o jogo de 3-1 para o Náutico, e agora vai encarar o Novo Horizontino às 13 horas, neste sábado, amanhã. Mesmo horário, engraçado, as duas equipes do Maranhão jogaram todos os 3 jogos no mesmo horário, vão jogar os 2 anteriores e esse jogo de agora. Vamos ficar na torcida aí, tá? Pelo menos para o Juventude sair com uma vitória aí, para não passar em branco todo o trabalho feito lá pelo Juventude, pelo técnico Mael, mas infelizmente não deu certo e nós estamos fora aí da Copinha.
Não sei se a gente pode trazer o placar esportivo, mas eu acho que eu estou muito já em cima da hora. Já estamos com quantos minutos aqui de transmissão? Dá uma olhadinha aqui, 29, vai dar já meia hora. Então vamos passar direto aqui para a galera, para o nosso torcedor na linha, para mandar o seu recadinho, que participa com a gente. Então é hora do torcedor, lembrando que você pode participar com a gente, você pode mandar sempre o seu recadinho que quiser aqui para nós, seu comentário é importante. Nós temos os nossos cadeiras cativas, a moçada que está nos prestigiando sempre, que manda o seu recadinho, e a gente agradece muito ao torcedor. Eu vou começar hoje aqui com o comentário do Francisco lá de Tutóia. Manda o recado, Francisco. Bom dia, meu amigo Laércio, muito bom dia, tudo bem, Laércio? Como é que tá as coisas? Tá bom, amigo? Já está chovendo aí em São Luís? Não, muito sol. Aqui até agora nada de chuva, Laércio. É só o calor mesmo. Pois é, Laércio, sábado já começa, né? O campeonato maranhense. Sampaio já joga sábado com a Imperatriz, né? E é isso aí, Laércio, a expectativa, né, a esperança é grande, né? E tenhamos um campeonato maranhense bem disputado, com grandes jogos, né? Uhum. E que a torcida volte a campo. Principalmente a torcida do Sampaio, o Sampaio precisa, né? Sim. Do apoio da sua torcida, da ajuda da torcida, para que o Sampaio possa fazer melhores contratações, né? Para a Série D. Que Deus abençoe, que o Sampaio este ano ele pode engrenar e a partir de amanhã já comece ganhando, né? Uma boa vitória em frente à Imperatriz. Vai ser um jogo difícil, com certeza que todo jogo na Imperatriz é difícil, não é fácil. Mas eu creio muito que este ano, Laércio, eu estou com uma esperança. Este ano as coisas vai ser diferente. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto a entrevista com o técnico. Pelas palavras dele, ele demonstra que ele conhece, entendeu? É como eu já te disse, eu só espero que os jogadores assimilem aquilo que ele está passando, né? Para eles botar em prática dentro de campo. Porque se os jogadores não assimilarem e não botar em prática dentro de campo, aí é difícil, né? E sempre sobra para o treinador. E muitas vezes não é o treinador. Entendeu? Só porque é mais fácil dispensar o treinador, né? Do que os jogadores, não é isso? Aí traz outro treinador, os jogadores é os mesmos, e já não vai entender também aquele outro, e passa o ano e nada acontece. Mas é isso, mas a gente está esperando que esses jogadores possam assimilar, botar em prática, entendeu? E seja um ano bem diferente para o Sampaio este ano. Então tá bom, Laércio, eu estou acompanhando. Sábado eu estou em frente da televisão. A gente não pode perder não o jogo do Sampaio. Valeu. Fica com Deus, Laércio. Deus abençoe. Grande abraço, fique com Deus também. Obrigado. Você tem uma companhia boa aí, né? Nos comentários, maravilha. Grande Francisco, um abraço, galera do Tutóia, valeu. Pimentel Filho, Belém do Pará, manda um recado. Laércio, é aquilo que eu sempre tenho falado também. Eu concordo plenamente com você. Tantos jogadores, tanto na capital como no interior, em que nossos clubes não dão valor. Prefere trazer jogadores de outros estados e às vezes até com um salário mais alto e tem prejuízo que às vezes eles põem na justiça, meu querido irmão. Então eu vou te falar uma coisa, que falta é alguém interessado em procurar jogadores aí bom, que o Maranhão já deu tantos jogadores bons, como eu te falei, aquele que agora foi classificado para a Série A, aquele Jaci Maranhão, um zagueiraço, um cara grandão, Laércio, zagueiro do Curitiba, muito bom jogador. Aquele outro que é também daí de Chapadinha, que está no Avaí, que passou aqui pelo Paysandu, um craque aquele cara. Foi o melhor jogador do Paysandu este ano passado. Mas, infelizmente, os times maranhenses não dão valor. É isso que me incomoda. Um abraço, meu caro amigo. Estou sempre lhe assistindo todos os dias. Fique com Deus, meu irmão.
Valeu, querido. Vamos ver, né, se eles estão certos aí, não contratando jogadores. Alguns jogadores, né? Tem gente muito boa nesse Maranhão, de meu Deus. Mas valeu, Pimentel. Vamos aguardar Sampaio Correia, Imperatriz, Maranhão e Moto, IAP e EITZ e aguardar também o jogo do Tum-Tum com o Luminense que vai acontecer lá no Rafael Seabra, essa rodada cheia do Campeonato Maranhense. É isso aí, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe, deixe os seus comentários. Abraço de coração, não deixe de se inscrever, compartilhar. Na quarta-feira não registrou ninguém. Opa, peraí, galerinha, atenção, torcida brasileira. Torcida brasileira, então é isso aí. E a gente fica aqui na grande expectativa, agradecendo aí a tua carinhosa audiência, a gente se reencontra mais uma vez aqui no pique de todas as emoções pelo nosso canal. Amanhã nós temos conteúdo então por aqui. Fique com Deus, a gente se reencontra. Abração de coração, excelente sexta-feira para todos nós. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes, aqui em São Luís, repito, entrada do Quatraque próximo ao sinal.